julgamento eclesiástico do ancião da Igreja Congregação Cristã no Brasil, que morreu por consequência do seu pecado. Um ancião muito revestido da CCB, era casado, mas tinha um amante e costumava a cada 15 dias deixar a sua cidade, Santa Maria da Serra, para se aventurar em um relacionamento extraconjugal com sua amante na cidade de Bauru. Diz que ele falava para sua esposa que o motivo dele viajar tanto para a outra cidade era para tratar de assuntos da sua empresa, mas na verdade ele ia praticar a festa da carne. Então, meus queridos, esse ancião ficou por muitos anos tendo esse caso com uma amante na cidade de Bauru. Aí o que aconteceu? A intimidade dele era tanta com ela que ele acabou dando uma arma de presente, uma arma de fogo de presente para a sua amante. Olha só como é as coisas. Uma arma calibre 38, canela seca, de tambor. Deu uma arma carregada para ela, de presente. Eu nunca vi isso na minha vida, não é a primeira vez, mas... Então, a história não para aí. O que aconteceu? Diz que é assim, ó, todo casal briga, né? Esposo, esposa, esposa, esposo, namorado, namorada, até amigos brigam. Então, todo tipo de relacionamento, seja amizade ou de amizade amorosa, às vezes, de vez em quando tem um conflito, né? Então, aí um dia ele discutiu com a sua amante. Após ele participar de um culto, ele foi para casa da sua amante lá, se divertir. Chegando lá, ele discutiu com ela. Aí acho que ele se alterou e tentou agredir. Ela ficou com medo e pegou a arma que ganhou dele e o matou com vários tiros. E a história não para aí. Tem um novo capítulo. Após ser morto pela sua amante, essa notícia foi divulgada em vários meios de comunicação, na internet e na televisão, e em várias redes sociais também. Aí o que aconteceu? A liderança da Congregação Cristã no Brasil resolveu fazer vista grossa para esse caso. O ancião da CCB ele morreu, né? Ele foi morto pela sua amante. De acordo com a doutrina da CCB, o adultério é um pecado de morte imperdoável. Não tem perdão. Hoje eu estou usando a doutrina da CCB contra ela mesma. Vou usar, né? A doutrina da CCB contra ela mesma. CCB hoje vai provar do seu próprio veneno. Então, CCB, de acordo com as regras da nossa igreja, o pecado de morte, o adultério é um pecado imperdoável. O adultério está, segundo a CCB, está no mesmo nível de blasfêmia contra o Espírito. Então não tem perdão. Aí o que a CCB fez? O que a liderança dessa igreja fez?
atendeu, fez o funeral, os anciões lá, fez o funeral desse ancião como se nada tivesse acontecido, honrou ele na sua morte, e ainda escolheu uma passagem bíblica para poder calar o julgamento e a opinião pública, principalmente da Irmandade. Eles escolheram lá a palavra: não julgueis para que não sejais julgados. Olha aqui como são bonzinhos, hein? Quer dizer, quando é um membro da CCB que comete esse tipo de coisa, ele é chamado num quartinho onde recebe a sentença, né? Os anciões falam para ele assim, ó: você está sem liberdade, você pecou para a morte, isso é um pecado imperdoável, okay? Você pisou no sangue do concerto eterno, não tem perdão. Então, você está sem liberdade na nossa igreja, não pode chamar hino, testemunhar e nem orar. Nós vamos orientar a Irmandade a não te saudar e ainda te desconsiderar como irmão. Se você quiser ficar vindo na igreja, aqui até cachorro entra, né? Então nós não podemos proibir, até cachorro entra. Não, mas fica lá no último banco. Talvez Deus tenha misericórdia de você. Então essa é a sentença aplicada para um membro. Agora, quando é um homem do ministério, um sangue azul, um que tem sobrenome italiano ou parente de ancião mais velho, aí a história muda, né? Então, eles atenderam o velório dele, escolheram essa pregação e ainda contrataram um detetive para mudar a notícia que foi passada através da mídia. O que eles fizeram? Contrataram um detetive. Aí, na história do detetive contratado pela CCB, o culpado disso tudo é a amante do ancião. Segundo o que está escrito lá, esse ancião da CCB, ele preferiu morrer para não pecar. Diz que a amante dele era apaixonada por esse ancião da CCB, de quase 60 anos, né? E vivia perseguindo ele. Sendo que tem fotos e vídeos na internet mostrando o ancião saindo de um culto da CCB e indo para a casa dela. Quer dizer, meus queridos, eles culparam a amante, né? Mas o pervertido dessa história era o ancião. Era ele que deixava a sua esposa e viajava para a casa para a cidade de Bauru, onde morava a amante, para poder se relacionar com ela. Para terminar o culto, ele ia lá praticar, que eu não vou falar, que senão o vídeo fica restrito. Praticar aquilo, o faça-me rir, né? Vou ficar quieto aqui. É um direito dele, meus queridos. Tem amante? Sim. Eu não me importo. É o que eu falei, é o que eu venho falando em vários vídeos meus. A hipocrisia dessa hierarquia ministerial da CCB me incomoda. A hipocrisia. Eles podem tudo. Eles podem fazer o que quiser. Eles criaram a doutrina do pecado e morte, mas só para os membros. Dentro do ministério, essa doutrina não tem validade, né? É homem do ministério, é homem ligado ao ministério, principalmente de ancião. Não, peraí. A carne é fraca, é o inimigo. Sempre inventam uma desculpa. Então, o CCB, liderança da CCB. Tempos atrás eu escutei um trecho de uma pregação de um ancião aí no culto online, dizendo assim, ó: os críticos da CCB podem criticar a liturgia de culto,
os testemunhos, os hinos, a doutrina e até a palavra pregada lá. Mas se falar de algum homem do ministério, ele será processado. Vai pagar a língua. Então, estou esperando meu processo, CCB. Estou esperando meu processo. Ok? Estou esperando meu processo. Estou doido para ser processado. CCB, seus hipócritas. Minha Santíssima Mãe faleceu. E vocês se negaram a fazer o funeral dela, porque ela fumava, né? Então, ela realmente tinha um vício de cigarro e fumava desde os 12 anos de idade. E, inclusive, quando ela batizou na CCB, antes de batizar, ela falou pro irmão lá que tinha um vício do cigarro. Aí ele respondeu assim: pode batizar, irmã, Deus liberta. Então, mas Deus não libertou. E ela continuou fumando. Ela não adquiriu o vício após o batismo, depois do batismo. Então, aí por causa disso, Deus recolheu ela de forma trágica. Ela foi morta por um farmacêutico da CCB, um crente farmacêutico da CCB, envenenou minha Santíssima Mãe. E ela veio falecer. Eu tenho a história contada em um vídeo meu, uma coisa muito triste. Então, aí vocês se negaram a atender o funeral dela, né? Por causa do vício do cigarro. Eu liguei para os anciões, na época a gente tinha muito contato com os anciões aqui do interior de São Paulo. Então eu liguei, falou que não tinha como atender. Aí o que aconteceu? Quem que atendeu o funeral da minha mãe? Um cooperador de adulto, muito gente boa. Eu liguei chorando para ele, expliquei a situação. Ele falou assim para mim no telefone: fique em paz, irmão Rafael. Eu vou aí atender o funeral da nossa irmã. E foi mesmo. Ele foi. Okay? O funeral da minha Santíssima Mãe foi maculado, a imagem dela foi maculada pelo esse ministério hipócrita da CCB. Mas um cooperador atendeu. Diz que dias atrás ele foi ordenado para o cargo de ancião. Esse merece. Okay? Ele tem o meu respeito. Okay? Ele tem o meu respeito. Então, CCB, quer dizer, para minha Santíssima Mãe, que faleceu por causa de um vício, vocês não quiseram atender o velório dela. Agora, para um ancião que morreu em pecado, morreu em decorrência do seu pecado, em ato libidinoso, né, lá na casa da amante, ele morreu no campo do inimigo, no terreno do inimigo, CCB. Ele morreu no terreno do inimigo, praticando conjunção carnal com pessoa que não é a sua esposa, extraconjugal, né? E aí, como vocês me explicam essa cena, essa situação? Não era para vocês aplicar a mesma pena que é feita com os membros? O certo não era vocês falar assim, ó, não, infelizmente não tem como nós atender o funeral desse ancião, porque ele morreu em desobediência à palavra de Deus. Não, CCB, olha, a lei do retorno, né? Então, bom, meus queridos, é isso aí, ó. A vida particular desse ancião não me interessa. Agora, ó, os desvios eclesiásticos deles, sim. Tá ok? Forte abraço, até mais.